Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Aqui é o Denis e esse é o nosso primeiro podcast com contrato. Aqui é o Aquiles Braga e o direito não socorre os que dormem. Meu nome é Bruno Cardoso e eu não vou esperar o Denis ficar milionário pra arrancar dinheiro dele com a minha voz. Eu sou a Bruna Cunha e eu voto não pelo limite de dados. Aqui é a Karina Andrade e eu sempre leio todos aqueles termos quando eu vou me cadastrar em alguma coisa na internet. Muito bem, hoje nós estamos aqui reunidos para falar de algo bastante polêmico, né? A gente fica com muitas dúvidas, muitas vezes, que é direito na internet, né? Como é que funciona essa legislação e com uma participação muito especial do Aquiles. E aí, Aquiles, tudo tranquilo? Beleza, Denis, beleza. Cara, que prazer te receber aqui. A gente já te conhece muito bem, mas se apresenta e fala um pouco sobre ti para o pessoal que tá te ouvindo agora. Pois é, eu que agradeço o convite de coração. Espero que eu ajude aí a responder perguntas jurídicas e tenho já um certo conhecimento na área de web. Afinal, formado em 2007, trabalho em web desde 2001. Então são já umas décadas, né? Formando uma década na web já e uma década na área jurídica, juntando essas ciências, tentando fazer lá numa só. Muito legal, tenho certeza que esse nosso papo vai ser muito bom e vai ajudar muita gente. Vamos pros recadinhos da semana então? Vamos lá! Karina, essa semana eu participei do Radiofobia, número 188, sobre vida de publicitário. Eu sei, eu te ouvi. Tu me ouviu? Eu te ouvi lá. Espero que mais gente ouça esse programa também. Se tu tá ouvindo esse podcast agora, o link vai estar no post. Vai lá, ouve o nosso bate-papo. Teve minha participação, teve também a participação do Pablo, do Quatro Coisas, sabe? Aquele canal. Sim. E vocês falaram sobre? A gente falou sobre como é que é o dia a dia de quem trabalha com publicidade. Como é que é a vida do publicitário, né? As coisas boas, as coisas ruins. E tá tudo lá registrado num programa de, se eu não me engano, deu 1h30, então tem muito assunto. Foi muito legal, um prazer muito grande participar. Um grande abraço pro Léo, que me convidou, e espero que todo mundo assista lá esse programa também, que tá muito legal. E pra quem quer mandar um e-mail, um recadinho aqui pra gente, Denis, como é que faz? Pra qual e-mail tem que mandar? Muito simples, é só mandar pra podcast@mateada.com.br e o teu e-mail vai cair aqui, a gente vai fazer uma seleção. Hoje a gente conseguiu ler todos os e-mails, mas no programa passado não foi possível, né? A gente recebeu uma enxurrada de e-mails, se a gente fosse ler todos aqui, a gente faria um programa só pra isso. Mas manda o teu e-mail, porque mesmo que ele não seja lido, ele é muito importante. Ele pode não ser gravado aqui, não pode ser lido ao vivo, mas a gente vai ler e com certeza vai absorver aquele feedback. Então só mandar pra podcast@mateada.com.br. E essa semana a gente recebeu e-mails, né? Recebemos e-mails, sim, essa semana, e o primeiro deles é o do Davi Silva, de Belém do Pará. Olha que longe que ele tá. Que legal, né? Do Pará, quase do lado do Brasil. É verdade. A gente que tá aqui na pontinha do sul, aqui, né, em Porto Alegre, recebendo esse e-mail do Davi. O Davi diz o seguinte: olá, Mateada Podcast. Olha, ele nos tratou como uma entidade Mateada Podcast. Estou conhecendo o canal agora e pelo pouco que já ouvi, gostei muito. Conheci vocês através de um tweet que vocês mesmos me responderam, em que eu pedi uma sugestão de ótimos podcasts e realmente veio uma ótima sugestão. Eu vi esse tweet lá. Ele perguntou, alguém tem algum podcast pra me indicar? E aí responderam pra ele indicando o podcast da Mateada. Que legal, né? Que legal, viu como vale uma indicaçãozinha ali, né? Pessoal. Funciona, né? Funciona. Gostei muito do episódio, foi o Trabalhando e Cantando, em que finalmente descobri o tipo de fone ideal pra mim. Eu tinha um supra-auricular, mas pra mim que uso óculos, ficar mais de 1 hora ouvindo música era suicídio. E não me adapto a fones intra-auriculares. Olha só como esse conteúdo também ajudou ele. Legal. Um conteúdo um pouquinho mais sério, né? Adoro todos os episódios e sou o tipo de pessoa que consegue acompanhar podcasts no seu trabalho. Me arrependo até hoje, e já fazem 3 anos, em que larguei a área de TI pra fazer farmácia. Pior coisa é trabalhar em algo que você não gosta. Sou apaixonado por tecnologia, códigos e programação e essas coisas de nerds. Mas TI e farmácia, onde é que esses mundos se cruzaram? Né? Cadê a ligação? Onde é que esses mundos conseguiram se ligar aí? Também não entendi, mas às vezes a gente quer se arriscar numa coisa nova, né? Nitidamente não deu certo aí. E ele finaliza o e-mail dizendo: enfim, parabéns pelo canal, desejo sucesso a vocês, vou procurar compartilhar para o máximo de amigos que eu puder. Abraços, atenciosamente, Davi. Muito obrigada, Davi, pela indicação, pela audiência, indica aí pros amigos mesmo pra gente atingir o maior número de pessoas possível aí, né? Que legal, fico muito
feliz que tenha gostado e esse compartilhamento é muito legal, né? Só assim que a gente vai conseguir atingir cada vez mais pessoas. Obrigado, Davi, por fazer esse compartilhamento e fica aqui o apelo para que outras pessoas também compartilhem, né? Tem alguém que trabalha em agência, tem alguém que trabalha em escritório em geral, não precisa ser exatamente agência e acha que a pessoa vai se identificar com o nosso conteúdo aqui, manda o link do podcast para ela ouvir. Eu tenho certeza que esse alcance, sendo cada vez maior, vai ser melhor para todo mundo, porque a gente vai conseguir cada vez dedicar mais tempo para gravar programas de melhor qualidade aqui, né, Karina? A gente também recebeu um e-mail do Diego Brocanelli. Ele disse o seguinte, ó: excelente episódio. Sou programador web e não consigo realizar atividades se não tiver um mínimo de organização, onde insiro todas as atividades no Trello. Que o Trello foi uma ferramenta que a gente falou no programa, né? É verdade, o Trello, pelo jeito, é muito popular, né? Porque no programa a gente comentou, todo mundo conhecia, e agora a gente recebeu esse feedback de mais uma pessoa que conhece o Trello, então eu achava que era uma ferramenta que pouca gente usava, mas pelo jeito é bem conhecida. Ela é bastante usada e é a ferramenta que a gente usa aqui no podcast para gerenciar as atividades junto com o Léo lá na Radiofobia, que faz a edição do programa. A gente grava o programa aqui, envia para ele, vai lá no Trello e marca, ó, o programa tá gravado, foi enviado. Ele vai lá, faz as edições, quando precisa enviar alguma coisa pra gente, ele marca lá no Trello também. Então é uma ótima ferramenta mesmo de comunicação e que acaba popando muito e-mail, né? Antes a gente tinha que fazer toda essa comunicação por e-mail. Mas ele continua o e-mail dizendo o seguinte: muitos pensam que é besteira. Não é não, né? Não é. Porém, a diferença de produtividade é gigante, pois uma simples ferramenta consigo controlar todas as etapas do projeto em que estou trabalhando. Realmente é muito boa. Parabéns a todos os envolvidos no episódio, está cada vez melhor. Muito obrigado, Diego, muito obrigado mesmo pelo teu feedback. Que legal que tu usa uma ferramenta que é fundamental. Não precisa ser essa ferramenta, mas o ideal é que todo mundo encontre a sua ferramenta para deixar o seu dia mais produtivo, deixar o seu trabalho mais produtivo. Acho que uma coisa que a gente poderia fazer aqui, Karina, um dia é falar só de ferramentas, né? Fazer um programa só sobre ferramentas, não só de produtividade, mas de organização, ferramentas essenciais para o trabalho. Deixar esse tema amplo, né? Com certeza. A gente conhece muita ferramenta e tenho certeza que a gente não conhece também muita ferramenta aí que a gente podia estar compartilhando, né? Entre nós, entre os convidados e entre os ouvintes também, né? Exatamente. Pode ser uma troca de conhecimento muito grande. E os Hate 5, né, Denis? A gente chorou tanto que agora eles começaram a aparecer bastante lá no iTunes. O primeiro aqui que eu vou ler é do Eugênio Júnior. Ele deu 5 estrelinhas lá, né? Que é muito bom. E comentou, podcast muito legal, feito por profissionais que entendem do assunto, já que trabalham na área. Recomendado. Muito legal. Valeu, muito obrigado. A Eliane Loyola, ela disse o seguinte: adorei o conteúdo. Pelos assuntos abordados, amei o podcast. Me vi em muitas situações. Sucesso a todos. Muito obrigado, Eliane. Que legal que ela se viu em situações, porque essa é a ideia do podcast, né? Falar aqui de coisas que são comuns, né? Todo mundo passa por coisas que a gente passa no nosso dia a dia aqui. Coisa do cotidiano, né? O próximo aí que também deu 5 estrelinhas pra gente, ou a próxima, talvez, Van Santiago. Vanessa, talvez, né? Van Santiago. Adorei a participação da Luana. Ideias interessantes e inteligentes. Olha aí, a nossa convidada ganhando elogio no Hate 5. Faltou dizer, eu acho, no podcast, no programa, a gente não disse que a Luana é minha esposa, né? É verdade, faltou essa mínima apresentação aí. Faltou uma apresentação básica aí. A Luana é minha esposa e também sócia aqui na agência. Então vocês com certeza vão ouvir ela em outros programas futuros aí. E a gente também teve aqui uma do ABN Lobo. O que será que significa ABN? Será que são as iniciais do nome dele? Conteúdo de qualidade. Comecei a escutar meio que despretensiosamente e curti pra caramba. Dia a dia de uma agência ou não, vale a pena ouvir. Abraços, Abner Lobo. Então o ABN deve ser a abreviação de Abner Lobo. Tá aí o ABN. Que é cara do OspiaCast. Será que Ospia é aqui do Sul também? E agora? Será que é piar nesse sentido que a gente tá pensando? Será que é piar nesse sentido? Eu não sei como é que no resto do Brasil, não sei se o pessoal conhece, mas aqui no Sul a gente chama um menino novo e é um piá, né? Será que é daqui? Será que o PiaCast é porque é daqui? Então muito obrigado por terem deixado o Hate 5 pra gente. Isso é muito importante pra gente saber o teu feedback e também importante para melhorar o ranking do nosso podcast lá no iTunes, o que é muito importante para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas. E o programa de hoje tá muito legal, né, Karina? Tá muito legal, a gente vai falar de alguns temas polêmicos aí que também é de interesse de todos, né? Afinal de contas, todo mundo usa internet. Todo mundo usa internet, tá todo mundo correndo o risco de fazer uma besteira lá, então o podcast de hoje vai ajudar a livrar muitas caras aí, né? É verdade. Vamos pro programa então? Vamos lá, partiu. There's a revolution going on around the world. Data, night and day, through a computer network called Internet.
Muito bem, vamos começar falando de marco civil da internet. Algumas pessoas acham que isso é um bicho de 7 cabeças. Eu li um pouco a respeito e achei que é até relativamente fácil de entender. Aquiles, tem como resumir pra gente o que é esse tal marco civil da internet e dar a tua opinião se tu acha que é uma coisa boa que vai agregar e a gente vai ganhar com isso, ou não, é uma coisa que vai mais nos prejudicar do que nos ajudar? Pois é, cara, eu vejo o marco civil algo muito mais político do que jurídico, tá? Se a gente parar pra pensar que lá na Constituição Federal, né, artigo 5º da Constituição Federal, a gente já falava sobre a livre manifestação do pensamento, né? Então a gente já tinha essa previsão. Então o marco civil só veio deixar mais claro a liberdade de expressão, a identificação do usuário na internet, né? Enfim, para trazer algo que já existia pro mundo cyber virtual. Não vejo nada muito diferente nisso, não. Por que você falou que isso é uma jogada política? Política, porque você parar a pensar, uma vez que já existia a previsão, né, na Constituição Federal, que é a Carta Magna brasileira, né, é um direito maior. Qualquer outra coisa que for feito em cima de uma previsão jurídica da Constituição Federal é uma lei complementar, ela vem para delimitar alguma coisa sobre aquilo. Então, eu não via necessidade, alguns amigos também não viram necessidade disso, né, mas como foi feito, né, ele acabou se limitando, contemplando aí, complementando a Constituição Federal, então a gente viu como mais uma jogada política, para ainda mais agora no governo Dilma, né, para dizer que sim, existe um amparo agora para o que é feito pela internet, na identificação do usuário e tudo mais, do que propriamente aí uma lei que realmente fosse interessante, entende? A gente tem algumas coisas aí como pontuar, né? O que é o marco civil da internet. O primeiro tópico dele seria a proteção da privacidade do usuário, é isso? Pois é, aí já não existia essa previsão na Constituição Federal, né? Mas a proteção do usuário ficou logicamente muito mais exigível depois do e-commerce, né? Depois dessa exploração hoje na internet, na venda de produtos, né? Tangíveis ou intangíveis. Então o usuário, quando navega na internet ou clica num anúncio e tal, e agora todo quem trabalha com AdSense também trabalha com o Google sabe que é primordial você deixar claro para o seu usuário que ele tá sendo cookiado, que os sites que ele entra tá sendo ali identificado para ser apresentado em banners e outros sites e tal. Então tudo isso realmente deveria ser prescrito numa lei, né? Mas não veio só isso, né? Como eu disse, outras coisas vieram em cima do marco civil, né? Mas essa eu posso ver como um ponto relevante. E uma das coisas que foi muito falada quando a gente fala marco civil na internet, eu acho que é o primeiro tópico que vem à tona, é a tal da garantia da neutralidade. Que é esse negócio de garantia da neutralidade que eu nunca consegui entender. Pois é, me pegou. Me pegou, essa eu não sei mesmo. É tipo assim, tu vai ser cobrado mais do teu pacote se tu assistir Netflix. Vai ser cobrado menos se tu ficar navegando no Facebook. Então a neutralidade da rede tem tudo a ver... É a mesma coisa pra tudo que tu consome. Mas então ela tem muito a ver com isso que tá... com o problema todo. Com esse problema que tá acontecendo agora, que é esse problema das franquias. Quando a gente tá falando de legislação na internet, de direito na internet, um assunto que sempre alguém fala e é muito corrente, é muito comum a gente aqui na agência receber o seguinte questionamento do cliente. Pô, eu tenho um texto no meu site, uma descrição de um produto, um post no meu blog, que foi copiado na íntegra por um outro site. Ou ainda, o cara que é um fotógrafo, tirou uma foto e essa foto está sendo usada em outro site na internet sem autorização dele. O quanto problema isso é, Aquiles? Bastante. Se a gente parar pra pensar até que um problema ele se torna maior quanto menos a resolução dele se torna possível, pensa comigo, quantas pessoas hoje não digitam textos, colocam na internet diariamente, não tô falando aí de grandes portais, tá? A gente pode nem imaginar grandes players, né, como os grandes sites, mas se a gente imaginar um usuário comum que tem ali um blog, de um hobby, seja de aquarismo, seja um negócio bem simples assim, e de repente ele tem esse conteúdo copiado, ele encontra isso no concorrente dele, né? Como ele vai agir e eu vou no mesmo pensamento, como você disse, em relação às fotos também, né? As fotografias. Então, não cabe outra coisa para esse usuário senão torcer para que do lado de lá haja boa fé. Por que eu digo isso? Porque quando ele reúne um dossiê, né? Um simples dossiê, que seria um print do site dele, do que ele colocou no ar, e depois um print do site que ele encontrou, essa cópia, né? Esse plágio, a gente imagina que o lado de lá já agiu de boa fé por princípio, mas nem sempre agiu de boa fé pensando em prejudicar. Eu já peguei muitos casos aqui, Denis, que o cara de lá, o cara que copiou, ele nem imaginava que ao copiar todo o conteúdo, ele receberia prejuízos com o Google, por exemplo, de ter conteúdo duplicado, né? Ele imaginou que aquilo ia auxiliar também o usuário dele e também não imaginou que o lado que ele copiou ficaria chateado, né? O que ele copiou na íntegra ou pegou um trecho que, enfim, seria questionado. Então,
Ao meu ver, e pela minha experiência, a boa-fé vai valer quando esse cara receber um e-mail, né? Quando esse plagiador receber esse e-mail, no que diz pra ele que eu não gostaria de ver isso no ar, você poderia retirar por gentileza, tá me prejudicando, enfim, está correndo comigo nas SERPs, né? Nos Search Engines, nos mecanismos de buscas. Então, vejo isso como uma grande solução, tá? Que é consensual, que é amigável. Na área judicial, se a gente for partir para a área judicial, custa tão caro, né? Custas, a contratação, os honorários advocatícios, você identificar quem é o autor do lado de lá, né? Porque a gente sabe que se o domínio for .com.br, é fácil você encontrar, né? É simples você saber quem é essa pessoa, o registro BR te dá facilmente aí até o endereço, né? Dessa pessoa que plagiou. Agora, se estivermos falando aí de um Ruiz Privacy, se a gente estiver falando de um domínio hospedado, comprado, hospedado no exterior, sei lá, em algum local ainda que seja difícil, que não tenha aí, não esteja no convênio com os países que representam o NPI, né, proteção de marcas e patentes. Então a gente tem dificuldade ainda de tirar esse conteúdo do ar. Agora, acho legal até falar sobre esse ponto do host, Denis, se me permite, porque veja comigo o seguinte, se a gente ouve o não, né, então tem ainda uma solução, que primeiro essa solução é a consensual que eu acabei de falar, depois seria essa judicial que eu disse que eu não encorajo os meus clientes, e depois, em terceiro ponto, seria a administrativa, que eu, aliás, tomaria em segundo lugar. A administrativa é o seguinte, a administrativa funciona a maioria das vezes, tá? Principalmente no Brasil. Funciona da seguinte maneira. Então, alguém copiou o seu conteúdo, seja um texto, seja uma foto e tal. Você consegue facilmente identificar aonde está hospedado, certo? Esse site. Sim, beleza. Sabe? Até aí beleza, né? Então, você consultando o site, você puxa o DNS dele e vai saber qual que é o host. Uma vez que você identifica o host, agora você vai mandar esse dossiê, tem que ser bem feito, tá? Bem explicadinho, não precisa nem estar com nenhuma linguagem jurídica. Se tiver, melhor, tá? Se tiver, melhor até pro cara do host lá ver que se ele não agir consensualmente, ele pode ter um problema judicialmente. Falar para ele que naquele servidor, né, naquela empresa de hospedagem, existe um cliente deles que está hospedando conteúdo plagiado, que ele gostaria que te tirasse aquele conteúdo em 5 dias úteis. Então, tenho visto em porcentagem, olha que número legal aqui, tá? Vou te dar um número mais ou menos de cabeça, mas bem legal. Porcentagens tenho visto que 50% das vezes, a metade das vezes, consensualmente a gente resolve. A gente com um e-mail, com a parte de lá, recebe o e-mail, beleza, tira o conteúdo do ar. Mais de 20% das vezes, eu diria quase 25% das vezes, o host tira. O host só não tira quando o host ele é muito congestionado. E quando de congestionado não é de dados não, é de informações, é de e-mails ou é uma zona. O host está no exterior, não aprecia muitas informações. E se estiver no exterior, a gente manda em inglês também. Então imagina que mandando em inglês, ou então que não seja essa zona toda, que tenha um certo atendimento, a gente imagina aí de 20, 25% de solução. Ou seja, 25% das vezes caberia só uma demanda judicial, no qual, se estiver hospedado no exterior, o domínio for também do exterior, praticamente impossível, né? E isso também vale quando a gente está falando de foto, porque é bastante comum a gente vai ver uma postagem num blog, por exemplo, e no meio do texto fala sobre uma igreja X, e aí o cara encontra no Google a foto da tal igreja que ele quer ilustrar, coloca isso no meio do post e ainda coloca o crédito lá do fotógrafo. Esse crédito vai salvar a pele dele ou não? Ele não mesmo colocando o crédito, ele não tem direito a usar aquela imagem? Muito boa pergunta. Pensa comigo que o direito ele vê da seguinte maneira. Eu vou falar um pouco do termo jurídico, mas eu vou traduzir. O direito vê da seguinte maneira. Existe o direito patrimonial. Esse direito patrimonial eu posso ceder. O direito que eu não posso ceder é o direito moral. Então, sempre que você tira uma foto, você tem que pensar nesses dois direitos, moral e patrimonial, no qual o moral eu não posso cessar e o patrimonial eu posso. Então, se eu faço ainda uma citação, né, de crédito para quem tirou a foto, eu deveria ter pago por isso, ou eu deveria ter essa autorização dele. Não vê o direito com bons olhos quando a sessão é gratuita, tá? Então, por exemplo, dizer que o fulano de tal deixou eu colocar essa foto no meu site gratuitamente. E aqui eu tenho, sei lá, qualquer contrato de sessão de direitos, eu diria patrimoniais, porque ele poderia ceder, tá? A gratuidade não é muito bem vista pelo direito, então aí entenderia o juiz que esse fotógrafo foi coagido a permitir que essa foto fosse colocada por algum benefício para divulgação do nome dele. Então, para proteger os direitos autorais, isso não é bem visto, tá?
Agora, se o fotógrafo não quer, então vamos ver essa posição que o fotógrafo não quer. Pegou a foto, ele, vamos supor, o fotógrafo X colocou uma foto no site Y dele, veio lá um cara no site Z, colocou no site, copiou, plagiou e fez a citação ainda desse fotógrafo X. Esse fotógrafo não quer essa foto lá, certo? Então não importa que essa citação foi feita, não salva a pele dele. E uma vez que o cara pediu pra eu tirar a foto, eu vou lá e faço essa remoção, eu paro de correr risco nesse momento, ou mesmo depois de eu ter tirado a foto, ter atendido a solicitação dele, eu corro risco dele me acionar na justiça por causa disso, pedindo algum tipo de direito? Sim, veja, um direito indenizatório, ele independe da retirada ou não, né? O jeito de você ser indenizado por eventual, vou dar um exemplo aqui bem prático, porque a gente fala de direito indenizatório, fica muito essa confusão de que, eu vou ganhar um dinheiro por usar a máquina, o poder estatal, ao meu favor. Não é bem o caso. A gente tem que ver que realmente houve um dano, né? Seja ele material, seja moral, seja danos emergentes, enfim, né? Seja lucros cessantes, no caso de um fotógrafo que vive daquela profissão, né, para ele ganhar dinheiro tirando fotos. Então, traduzindo, seria mais ou menos assim, Denis. Vou dar um exemplo prático, tá? O fotógrafo, ele tira fotos de casamento. Pensa comigo. Então, ele foi num determinado casamento, ele tirou uma foto do noivo e da noiva, é um puta lugar bonito pra caramba. Conheço, inclusive, uma cliente. Não vou falar o nome dela, não sei nem o site dela, mas até gostaria, tá, de fazer um merchan dela, porque é muito legal o site dela, mas não vou fazer. Mas, enfim, esse fotógrafo, ele permite com que ela faça isso, que ela coloque no site dela sites de fotografias de casamento que ele tira. Ele pede pros noivos, né, pro noivo, pra noiva, a permissão, a autorização pra colocar essas fotos, pra ceder essas fotos pra ela, né, pra essa minha amiga. Por que os noivos autorizam, né, cedem essa imagem deles, né, pro fotógrafo colocar essas fotos? Porque pra eles é interessante que o site bomba de gente querendo ver grandes casamentos acontecendo. Acho que vocês devem até saber, né, Denis, ou não ainda? Ainda não consegui pescar. Não conseguiu, beleza. Então o site bomba, se você procurar vestidos e festas de noiva, vai ver muita coisa no Google nesse sentido. Mas enfim, as grandes festas de casamento acontecem no site dessa minha amiga. E foi graças a esse fotógrafo que ela fez bastante sucesso, porque ele já tinha o conhecimento e o network de todas essas noivas e pessoas que queriam fazer casamentos espetaculares, sabe? Então, os noivos cedem os direitos de imagem, onde os noivos ganham? Com essa imagem que eu acabei de falar, né? Com esse glamour, melhor dizendo. Onde o fotógrafo ganha? O fotógrafo cede essas imagens pra ela e não ganha nada sobre isso. Aí você diria, mas você não acabou de falar, contrato de cessão de direitos, né, de imagem, direitos autorais não poderia ser gratuito? Pois é, mas o fotógrafo, ele deixa o telefone dele no site, né? Gratuitamente, agora pela parte dela. Então essa é a troca, então não fica nada gratuito, né? A troca, ela cede no espaço para que, se você quiser fotos profissionais, então você vai contratar esse fotógrafo para colocar no seu site. Então é possível eu usar uma foto gratuita se o dono da foto permitir que eu poste lá. Se ele tiver de acordo, isso não tem problema nenhum, então. Ele tem que ter de acordo, ele tem que escrever um documento, né, expresso e não tácito. O expresso é aquele que é escrito, seja por e-mail, seja pela mão, enfim, né. O tácito é aquele que fica, ele não reclamou, então tá no ar. Não, tácito não é reconhecido pelo direito de imagem diretoral, não é. Né? Tem que ser expresso. Expressamente, esse fotógrafo tem que dizer que eu permito fulano de tal colocar a foto tal no site tal. Se eu não permito, mas eu vi essa foto, aí que eu tava concluindo o raciocínio, né? Se eu não permito, mas eu vi essa foto, por exemplo, agora, que eu tirei uma foto num casamento, num puta casamento, eu ia ceder pra essa minha amiga, pra eu ganhar ali um merchan do meu nome como fotógrafo, mas alguém foi lá, entrou no site dessa pessoa, pegou essa foto que eu tirei nesse casamento e colocou no site dela. Eu entro nesse site, esse site não fala de casamentos naquela altura, né? Ou é um site de humor. Olha só, olha essa situação que legal, Denis. Tô aqui fazendo uma situação hipotética, tá? É um site de humor, um site de, muita zoeira. E ali você vai ver fotos desse nível que eu acabei de falar. Automaticamente a gente reconhece, de uma maneira consolidada, que o fotógrafo está sendo prejudicado, correto? Sim, sim. Então, o fato de você receber um e-mail dele pedindo para que você retire essa foto do ar não é suficiente, eventualmente, para ele, tá? Aí vai da consciência dele. O direito deixa isso amplo. Vai da consciência dele. Olha, eu acho que eu fui lesado porque essas fotos ficaram no ar tanto tempo, pessoas de tal público me viram, me queimei, certo? Então eu tenho direito a ser indenizado. Então
tirar a foto não exime esse direito. E o risco, melhor dizendo, com a sua pergunta, né, Denis, de ser demandado judicialmente. Então é diferente do texto, né, Aquiles? Do texto, digamos que você tem uma chance ainda da pessoa ir lá te avisar e você não ser prejudicado. A foto você não, digamos que você pode não ter essa chance, vamos falar assim. Negativo. Tanto a foto quanto o texto. É que eu tenho um exemplo hipotético na foto, mas vamos pensar de uma maneira diferente, então. Imagina que você, Bruno, tenha escrito um texto, não sei, sobre um mercado que você é muito reconhecido e tal, sobre o seu mercado, certo? Certo. Então, eventualmente alguém vai lá, copia esse texto e faz esse mesmo exemplo, coloca num site de humor, tirando um sarro de você. Não de você, mas enfim, daquelas suas ideias. Você não tem direito à réplica, aquilo foi usado sem o seu consentimento, ainda que for retirado, já deturpou a sua imagem de alguma maneira, seja no Twitter, seja no Facebook, enfim, de alguma maneira ela foi. Você tem o direito a ser indenizado por isso, sem dúvida. Então você não entra nem naquela primeira etapa do consensual, digamos assim, você já vai pro judicial direto, uma coisa assim, mais ou menos assim? Depende, né? Suponhamos que, voltando naquele pensamento, se o domínio da pessoa que tá fazendo isso pra você é .com.br, fácil citação, tá? Certo. Uma hospedagem aqui brasileira, ou se não gringa, mas que a gente consiga aí um EP aqui do Brasil, do servidor do cara. Tudo isso auxilia, logicamente, para você seguir na esfera judicial, certo? Agora, se você não imagina possibilidade nesse caminho, creio que é desnecessário você contratar um advogado, tanta dor de cabeça, né? Tanto ônus, né? Tu falou facilita a citação. O que significa isso no termo jurídico? Puxa vida, né? Às vezes é tão automático aqui. Facilitar a citação. Se você não cita, pensa comigo que o processo judicial, ele só existe através de um triângulo. Esse triângulo, ele é formado com o juiz lá em cima, partes nas laterais. Pensa sempre assim, tá? É um jeito bem fácil de entender. Se você não tem o triângulo formado, você não tem processo. Se você tem só você demandando o fulano, o juiz vai mandar citar o fulano. Se mandar citar, é dizer pro fulano, olha, fulano, seria o réu, tá? Olha, fulano, o autor, que no caso o Denis, quer discutir aqui esse assunto, determinado assunto jurídico, que agora se torna judicial. Vem aqui fazer a sua defesa. Se o juiz fala isso pro réu, né, pra essa outra parte, mas não encontra essa parte. Por que não encontra essa parte? Porque o lugar é ermo, porque não sabe onde é o domicílio da pessoa, ou porque não faz ideia o estado, cidade da pessoa, entende, Denis? Ele não tem como citar. Se não tem como citar, o processo não se forma, ele vai ter que citar por edital, dependendo do caso, da matéria jurídica agora não é nem reconhecida essa citação por edital. Isso é dificultar a citação. Sim, então se eu tenho um domínio internacional, por exemplo, e eu copiei um conteúdo e eu vou ser acionado juridicamente. No momento que ele não encontrou, não sabe de quem é aquele site, esse dado é omitido pelo servidor, ele não tem a quem acionar, ou seja, a citação não existe nesse caso. Ele pode tentar responsabilizar o servidor se o servidor estiver aqui no Brasil. Por isso que eu digo, quando o domínio é .com.br e ou o site está hospedado aqui no Brasil, ótimo, temos uma facilidade para a citação. Podemos, através do servidor, do host, a identificação do IP, do login, dos logs da pessoa que, enfim, acessou via FTP aquele determinado site, ok? Entendi. Se é .com.br, nós temos o Registro BR, Hostmaster do Brasil, que funciona muito bem aqui no Brasil nesse sentido. Eles pedem pra mim mensalmente documentação. Eu precisava falar isso, cara. Eles pedem pra mim mensalmente documentação, se eu tô vivo, pela quantidade de domínios, né? Então, se eu tô vivo, onde eu tô morando, com quem eu tô morando, né? Tu tem muitos domínios registrados lá? Tem alguns. Então, se essas pessoas que, enfim, se sentirem lesadas por qualquer motivo, me demandarem judicialmente e não me encontrarem, elas vão demandar o Registro BR pra falar, opa, ele mora em tal lugar, porque senão ela entra na dança solidária, tá entendendo? Entendi. O Registro BR entra na dança se o domínio é de marca, por exemplo, que é o que nós vamos falar agora daqui a pouco, né? Teve uma vez que a gente tava no Google pesquisando sobre a mateada. Aí eu coloquei pra ver pelo Google Imagens. E aí apareceu um site, não sei se era um site ou se era um Facebook. Era uma página. Uma página, Face. né? Uhum.
que tava usando justamente a nossa cuia do logo. Daí eu tive um ataque, né? Eu lembro, não vou me esquecer aquele dia. Meu Deus, Denis, olha o que tá acontecendo. Daí eu comecei a denunciar a página. Só que era ele tava usando o logo, mas não tinha, o assunto não tinha nada a ver, né? Era um encontro de mateada praça, lá, que fazia uma mateada. Era bem nada a ver. E aí eu comecei a denunciar a página loucamente. Aí eu mandei todo mundo da agência denunciar, né? Eu mandei um e-mail geral, assim, pessoal, entrem, denunciem e tal. E aí o cara entrou em contato com o Denis, eu acho. Eu vou deixar o Aquiles primeiro explicar a questão jurídica envolvida e depois eu digo como é que eu encerrei esse caso. Pois é que é bem o que ele falou, né, que aconteceu. E aí teve esses ataques, assim, eu tendo um ataque, um piti, e denunciando e nada acontecia. Até que... Quando eu falei agora há pouco, né, sobre facilitar a citação, vocês pediram pra eu ser mais específico. Eu vou perguntar pra vocês o que seria a cuia do logo. O que seria a cuia? Agora vocês me pegaram. O nome da agência é Mateada e o nosso símbolo, ele é uma cuia de chimarrão, que é feito de cabaça, né? Da ponta da cabaça se faz a cuia, que é aquele copinho, digamos assim, que o gaúcho toma chimarrão. Ah, tá explicado. Então o fato é por eu ser paulistano. O fato é por eu ser paulistano e não por ser bacharel, né? Beleza. Então vamos lá. Cara, depende bastante da situação. Por quê? A cuia, coloquei aqui no Google, então tô vendo a cuia. Já sei como é a cuia, tá? Então vamos imaginar que a cuia ela poderia ser representada de várias maneiras, né? Se entenderia o judiciário, tá? Aqui quando eu digo judiciário, o magistrado, o juiz, enfim. Essa cuia que foi copiada desse seu logo faz lembrar que é você, que eu acho difícil porque você me disse que ele estaria usando para um outro fim, né? Para uma outra atividade, para outro ramo. Então tudo isso fica muito subjetivo. Não estou falando que você perde o seu direito, que alguém poderia copiar a cuia do seu logo e colocar no outro logo. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que fica muito mais difícil de você arguir, que seria pro judiciário, que foi uma cópia desse seu logo, foi uma inspiração do seu logo. Porque se você parar pra pensar comigo, Denis, tudo na vida se copia de alguma maneira, né? Tudo se inspira de alguma maneira. Então ele poderia falar que se inspirou na sua cuia pra fazer o logo dele, entende? Então fica muito subjetivo. Mas agora eu quero saber o que você fez. Não, mas antes de explicar o que eu fiz, deixa eu te explicar uma coisa melhor que eu acho que ficou subentendido, que o copiar é copiar no exatamente. sentido Ctrl-C, Ctrl-V Se é a mesma cor, a mesma diagramação, mesmo tamanho. Isso, ele pegou, era a foto do perfil do nosso Facebook antigamente, e ele pegou justamente a mesma imagem. Era igual, exatamente a mesma. Pois é. Bom, aí já fica pra esfera do Facebook, que fica muito mais complexo ainda, né? Não tava... Veja, era o perfil do site de vocês ou era o perfil do Facebook? Dos dois? Dos dois. Era a nossa página no Facebook usava a nossa logo, que é a cuia, usava isso como imagem de exibição. E ele foi lá, copiou essa imagem, sem fazer nenhum tipo de edição ou de alteração em cima disso, e usou na íntegra, usando na página dele também. Então, Denis, mas essa imagem era a mesma imagem utilizada no site de vocês ou só na página do Facebook? Essa é a pergunta. A mesma imagem que é usada no nosso site, usada no nosso cartão de visita, enfim, ok. Porque se fosse só no Facebook, o pensamento seria outro, tá? O pensamento jurídico seria outro. E aqui posso até contemplar, que é o fato de você ceder os seus direitos, não de imagem, não os direitos morais, lembra que eu falei no começo aqui agora? Mas você cederia os seus direitos patrimoniais pro Facebook ao colocar uma foto nele. Isso tá lá no contratinho de aderência, que não vamos falar também, inclusive, nesse áudio daqui a pouco, né? O contratinho de aderência que você tem com o Facebook, você permite, você cede o seu direito patrimonial daquelas imagens que você publica dentro do limite de privacidade que você ali vai seccionar na hora que você deixar público, na hora que você deixar só para os amigos, etc e tal, ok? Mas, se essa imagem era uma imagem utilizada já no site de vocês, então ele jamais poderia ter copiado na íntegra como foi copiado. Cabe sim, a indenização fica muito mais simples, inclusive, de comprovar esse juízo. O que eu fiz, na verdade, foi ameaçar ele. eu entrei em contato com ele e disse, olha, cara, eu tenho o registro dessa marca no NPI e se tu não tirar, eu vou ter que te acionar juridicamente aqui para que essa imagem seja removida. E aí ele caiu no meu conto e removeu a imagem de lá, mas em seguida eu já achei que era
importante fazer um registro da marca e acabei dando uma entrada no INPI. E hoje a marca Machada, a cuia e o nome tem registro de marca. Então, mas pensa comigo o seguinte, ó que legal. Imagina que esse registro no INPI já existisse, porque pode acontecer com você no futuro, então. Imagina que esse registro no INPI já existisse, alguém copiasse essa imagem, colocasse lá no Facebook. O que você faria? Acho que em primeiro lugar, principalmente depois de ter ouvido a tua palestra já e depois desse papo que a gente bateu aqui, em primeiro lugar eu ia tentar amigavelmente fazer com que o cara tirasse a minha imagem de lá. Pois é, legal. E caso ouvisse não, ou uma ignorância aos seus e-mails, você faria? Aí o meu primeiro passo seria procurar um advogado para acionar ele e pedir a remoção disso. Pois é, o que a gente já pode imaginar que é, uma vez que essas imagens estão hospedadas no Facebook, é que nós já temos um grande obstáculo, uma grande ponte. Porque os diretores do Facebook são, até hoje, né, requisitados pelo Ministério Público, por delegados de polícia aqui no Brasil, sobre assuntos que eu não vou nem falar a palavra aqui que acabam acontecendo no Facebook, né? Mas não são encontrados e não são sequer colocados à disposição para esclarecimentos. Então, quem dirá para uma citação, que foi aquilo que eu falei antes. Então, como não há esse escritório ainda do Facebook no Brasil, a gente não pode demandar judicialmente o Facebook por aqui. Então aí você tem um problema. Isso quer dizer, então, que caiu no Facebook, você não pode, digamos assim, se você não quer que alguém possa usar essa imagem, não coloque no Facebook. Não diria isso, porque tudo que é proibido fica mais gostoso, né, Bruno? Capaz que se você falar isso, é o que ele vai pôr mesmo no Facebook. Entenda que é melhor torcer pra isso não acontecer. Tudo que acontece no Facebook em termos de imagem, você tem que acreditar no sistema administrativo do Facebook, seja ele através do que a Bruna acabou de falar, sobre as denúncias, enfim, chamando amigos pra ir lá fazer denúncia, congestionar o e-mail dos operadores do Facebook para que tomem atenção àquilo. Na maioria das vezes eu vendo que eles tomam atitudes, tá? Mas quando o caso ficar muito subjetivo como esse, de cópia de imagem, bem provável que ele não vai fazer nada, a não ser que a tua cara que tá estampada lá, né? E você manda um RG, eles têm um sistema assim, vocês devem saber, né? Você manda um RG falando que é você, tal. Mas quando é uma imagem, você mandar uma cópia do registro NPI e tal, tudo isso, eu vejo isso de uma forma muito obscura ainda, sabe? Para que o Facebook tome uma decisão ao seu favor. Então, é melhor torcer para que nada aconteça nesse sentido, em termos de plágio via Facebook. Bom, acho que a maior preocupação do Facebook, se ele vier um dia a criar um mecanismo que barre aí a cópia, o plágio de conteúdo, vão acabar as postagens no Facebook, né? Porque é tudo, né? Pois é. Tudo copiado. É dentro desse sentido e a quantidade de informações que o Facebook tem que eu passo a bola para você agora, se fosse o diretor do Facebook lá nos Estados Unidos, tentar administrar isso a nível Brasil. Ele já tem que administrar isso a nível Estados Unidos, né? Ou você acha que não? Imagina a quantidade de demanda que eles já não correm por lá por coisas semelhantes. Exemplos bem práticos como esse que a gente acabou de falar lá nos Estados Unidos. O que é o Brasil para eles em relação a isso? Lógico, o brasileiro acessa a internet, é o que mais passa tempo na internet no mundo, né? E muitos também que usam o Facebook. Mas é por isso que eles não abrem escritório no Brasil. Eles sabem que se eles vierem pra cá, ao meu ver, tá? A minha opinião aqui, abre parênteses aqui eles falando, ao meu ver, eles sabem que se eles vierem pra cá, eles vão ter um ganho muito maior aí das pessoas que investem no Face. Aqui, puxa, eu tenho tantos amigos nessa área na internet deles. Você acha que você também, né? Que investem no Facebook pra vários tipos de produtos. Eles teriam um atendimento muito melhor. Inclusive, já tem de portugueses e brasileiros lá nos Estados Unidos atendendo ligações ou atendendo quem faz um investimento acima de X reais, eu não sei, tá? Mas imagina eles vindo pra cá. Só que eles estão colocando isso na balança. Que eles colocando o pé aqui, eles vão ter que assumir o outro lado da moeda, que é o lado dessas demandas, enfim. Uma das perguntas que eu recebo muito, tá, gente? Muito, inclusive recebi e respondi uma hoje, é de usuários que recebem, seja pelo domínio que registrou, seja pelo site que tem. Porque a gente sabe quando a gente vai atacar uma marca, você faz muito isso, né, deles na internet. Quando a gente vai atacar uma marca, quando a gente vai atacar um produto na internet, no Google, a gente pensa naquele processo do AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. A gente sabe que se a gente focar lá pro final, no SEO, a gente vai ter um retorno melhor daquele produto, daquilo que nós queremos divulgar. E quanto mais próximo do final, a gente tá mais próximo da marca, da long tail. Então, se a gente imaginar aí, vamos dar um exemplo da Adidas. Então, tênis da Adidas Springblade, que é um dos modelos da Adidas. Você pode imaginar que você pode ter problemas com a Adidas. A Adidas não pode não querer concorrer com você nas primeiras posições do Google para esse termo. E aí você pode receber uma interpretação extrajudicial pedindo para você retirar do seu site, ou porque o seu site tá utilizando o nome dela sem autorização da marca, ou porque você tá vendendo de alguma maneira que ela não permite, enfim, seja a maneira qual for, você pode receber essa interpelação. O que eu vejo muitos amigos recebendo interpelações extrajudiciais e não vendo a legitimidade desse pedido. São e-mails que eles recebem
de pessoas que, na verdade, estão querendo derrubar o site para subir na posição. Ou, como um caso que eu vi hoje, de uma pessoa que recebeu um e-mail para passar o domínio para ele, porque dizia ele que tem um registro no NPI daquilo. E o que ele mandou foi uma documentação do NPI que eu consultei para esse cliente, ela não existe no NPI. Ele fez isso para que houvesse transferência do domínio para ele. E ele já estava fazendo isso já. Com o quê? Com medo da demanda judicial. Então as pessoas ou fazem isso pelo medo da demanda judicial ou pela pressão da interpelação. Então, qual que é a dica aqui? Qual que é a dica para resolver? Então eu vou ignorar tudo? Não. O que eu recomendo? Eu recomendo que, quando receber uma interpelação extrajudicial, que normalmente acontece por e-mail, dizendo, olha, fulano de tal, com um domínio tal, essa marca é nossa, você não pode utilizar, tá aqui o nosso registro no IPI. Eu peço o número do processo desse registro no IPI para você poder consultar online, isso é gratuito, qualquer pessoa pode fazer, não precisa pagar nada. A adjudícia, que é o contrato que essa pessoa tem com um determinado advogado que tá te interpelando naquele e-mail. Porque você pode receber diretamente pelo proprietário da marca, pelo detetor da marca, nesse caso não é necessário pedir a adjudícia, mas o que eu vejo normalmente também são pessoas se passando por advogado, Denis. Você não passando pelos advogados, que existem, inclusive, você consulta a OAB, o cara existe, mas ele tá se passando por aquele advogado falando pra você que determinado site, que ele é contratado por determinada pessoa, que o seu site tá infringindo os direitos da marca do cliente dele. Só que ele não tem um contrato adjudícia com esse cliente. Opa, então aqui não há legitimidade nesse pedido, certo? Então, o que eu vejo? Que quando você pede esse contrato adjudícia e o número do processo do NPI, tudo o nome certinho do fulano do ciclano, inclusive até um telefone às vezes pra você ligar, eu vejo as pessoas correrem, eu vejo essas pessoas fugirem, porque no fundo havia a má fé. O interesse era diverso, seja subir na SERP, seja ter aquela propriedade que domina pra ele. Contratos eletrônicos. A gente recebe e-mail muitas vezes aí autorizando um serviço, por exemplo. A gente tem o comprometimento de alguém que foi feito através de um envio de e-mail. E um outro caso muito famoso que é aqueles aceitar dos termos quando a gente está fazendo um cadastro, por exemplo, em algum serviço online. Qual que é a validade disso? A gente precisa ter alguma coisa em especial no servidor para que isso tenha validade ou não? Para onde vai aquela informação de que eu cliquei naquela caixinha ali? O que garante que internamente no servidor o dono do serviço lá não vai burlar, por exemplo, dizendo que eu concordava com os termos? Pois é, Denis. Essa pergunta é tão complexa, cara, que do lado de lá você pode imaginar um cara sentado na cadeira que tá comprando um notebook e ele tem aí mais dos seus 18 anos. Então, ele legalmente, né, dentro do prisma do Código Civil hoje, por ter mais de 18 anos, ele legalmente capaz para tomar aquela decisão de aceitar os termos daquele determinado contrato. Então, antes de eu falar sobre os elementos, né, as cláusulas desse contrato e quanto ele é reconhecido digitalmente, eu jogo pra você agora a pergunta que imagina que se ele fosse menor de 18 anos. Como que você vai saber? Consegue pensar comigo aqui por que essa indagação? Não, com certeza, porque o momento que ele tem menos de 18 anos, ele não responde mais ou não responde diretamente pelos atos dele, é isso? Pois é, se ele tem 16 a 18 anos, ele é parcialmente capaz, né? Parcialmente. Existem coisas que ele não tem capacidade ainda de dizer que se ele pode ou não fazer, quer ou não quer fazer. Mas se ele tem menos que 16 anos até, que ele é totalmente incapaz, certo? Que ele não tenha se emancipado, enfim, não tem negócio próprio e tal. Aonde que clicar num botão dizendo que sim, eu aceito esse contrato, estaria legalmente protegido em relação às partes, sendo que uma parte é viciada, ou seja, uma parte não tem condições de dizer que está de acordo com aqueles termos. Então você percebe, se a gente parar pra pensar, se a possibilidade de quem tá dizendo já existe aí um obstáculo para concluir uma compra, seja para aceitar um serviço, quem dirá dar um aceite, né? A gente chama de aceite no direito, tá? Esse botão concordo. A pessoa que concorda esses termos é chamado no direito de oblato, dentro do contrato de aderência. Então esse oblato que aceita um contrato de aderência, ele não pode mudar as cláusulas, pode? Eu te pergunto, quando você entra no Google, você vai abrir uma conta, peraí, eu não gostei disso aqui, Google, onde já se viu 2 gigas? Eu quero 10, deixa eu mudar. Né? Eu quero 10 aqui de graça. Você não consegue. Se você quiser, você vai ter que pagar mais que isso. Mas eu quero colocar fotos de qualquer natureza, né? Seja elas quais forem. Eu não quero ter limitação nenhuma, jogos de azar, etc. Você pode mudar a cláusula? Você não pode mudar a cláusula. Então, o que o direito fala sobre isso, Denis? O direito fala o seguinte: uma vez que
eu aceite, seja esse notebook que eu comprei, seja esse serviço que eu estou adquirindo, eu tenho algum problema no futuro, seja ele qual for, seja de vício redibitório, ou seja de um problema de funcionamento do produto que eu comprei, ou no prazo de entrega, que eu me sinta lesionado sobre aquilo que eu estou adquirindo, então agora o que eu posso fazer? Eu posso demandar judicialmente que a hermenêutica jurídica, ou seja, a interpretação do magistrado, será a favor do oblato, será a favor daquele que deu aceite no contrato de aderência. Então, tudo que ficar dúvida, isso aqui não ficou claro, e outra, o oblato, o aderente, né, o usuário, não pôde mudar essa cláusula, então aqui temos um problema, aqui vamos analisar interpretando a favor dessa pessoa. A maioria das pessoas não lê os tais dos termos ali, acaba clicando em aceito mesmo sem ler e dá um enviar. E aí, recentemente, a gente teve uma polêmica, ou estamos vivendo agora uma polêmica aí sobre a tais da franquia na internet. Algumas empresas já têm isso no contrato há bastante tempo, dizendo que ela poderia limitar a franquia, limitar o serviço da internet a qualquer momento, né? No momento que a pessoa atingisse essa quantidade prevista por eles. Isso já foi uma técnica, uma estratégia deles de se proteger para algo que já estava previsto no futuro, que era essa limitação? Totalmente. Inclusive, tem um artigo sobre o tema, que é ali no dia 13 de abril, assim que estava estourando sobre o assunto, né? Justamente mencionando essa sua pergunta, né? Essa sua indagação. Que vamos colocar esse link do artigo aqui no post desse programa. Qual que seria o pensamento de quem criou, né, essa franquia? Seja ele qual for, seja o intuito que for, que agora está sendo discutido, né? Que essa vantagem, né, seria uma vantagem para o usuário que não é hardcore. Seria uma vantagem que para o usuário que usa pouco a internet, ele vai pagar mais barato agora, porque a internet está num tamanho de valor, de mensalidade, tô falando internet fixa agora, né? Em função dessa indagação. Isso, né? Porque os usuários usam muito tráfego, muita banda, os usuários hardcore. Então, esses vão pagar pelo uso adicional e os outros não. Essa é a grande defesa aí de quem segue essa linha. Principalmente a Anatel, tá? Os defensores ali da Anatel estão bem convictos nesse pensamento. Agora, se ele já colocou no contrato lá no passado, olha que legal agora, Denis. Se ele colocou lá no passado que poderia haver essa cobrança, né, adicional por um acesso de banda, por um pacote de serviço, não uma prestação de serviço propriamente dita, não significa que ele possa fazer. O magistrado vai analisar não só o que eu acabei de falar, se quando você fechou aquele contrato, quando você assinou com aquela empresa, você poderia alterar aquela cláusula? Não. Era um contrato de aderência? Você é um oblato? Você é aderente? É. Então, pera, se eu não poderia mudar, não estava de acordo com ela, ela pode ser uma cláusula abusiva. E tanto que é uma abusiva, na minha opinião, que ela não foi sequer utilizada, né, expressamente nesse tempo até agora, com esse movimento todo que a Anatel agora vai permitir que as empresas façam essa cobrança, certo? Então, uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que está acontecendo no mundo jurídico, principalmente agora quando a gente pensa no prisma do Código do Consumidor, defesa do consumidor. A relação é de consumo deles, então o costume aqui é levado muito em consideração, muito além do que está no papel. Trocando por miúdos, será que isso acontece ou não? Vai virar? Será que a gente vai ter essa limitação no futuro ou a gente vai ter muita discussão até lá? Primeira dúvida é em relação à proteção do que está no contrato. Agora, em função do que realmente vai vingar, na minha opinião, não vai vingar. Pra quem lembra, olha só, eu vou até mandar pra vocês essa agora, vamos ver. Primeira vez que eu vou discutir isso com alguém, tá? Porque eu só coloquei ideias na internet, enfim, algumas discussões em comentários só, mas agora, abertamente, é a primeira vez. Então, pra vocês lembram quando tiveram que pagar por saquinhos plásticos no supermercado? Aqui no Rio Grande do Sul isso não aconteceu, mas eu morava em São Paulo nessa época e eu lembro desse fato. A justificativa era o quanto que estava prejudicando a natureza, né? Que tartarugas estavam comendo saquinho imaginando que era algas vivas. Eu concordo com esse pensamento. Eu acho que aqui existiria por parte do morador, daquele que vai jogar o seu lixo fora, uma consciência para, enfim, destinar esse lixo da melhor maneira possível. Mas pensando juridicamente agora no direito de você ter o saquinho ou não gratuito, né? Porque aqui estavam cobrando por o saquinho. Faz-se do seguinte pensamento: uma vez que o saquinho antes era gratuito, agora ele não pode ser cobrado da noite pro dia. Então, existe um direito adquirido no pensamento do judiciário, né? Existem emendas jurisprudenciais que protegem o consumidor daquele determinado direito que ele já teve no passado, que de repente ele não pode ser cobrado a mais por ter aquilo que ele já tinha. Me compreende? Ou seja, aqui é uma reformatio impejus. A gente chama aqui reformatio impejus
estratégias é aquilo que vem pro contrato para prejudicar o consumidor. Tudo aquilo que vem para prejudicar não é bem visto. Então, eu acredito que é só uma fase momentânea. Eu acredito que da mesma maneira que foi com os saquinhos e foram embora pela mesma arguição que eu fiz agora, pela mesma justificativa que eu dei, que era um direito que o consumidor já tinha, eu acredito muito que esse pacote de internet, essas cobranças não vão vingar. Podem ser até, pensa comigo, uma forma de pressionar, né, o usuário. E quantos, eu te pergunto, você acha que já não estão fazendo isso, né? Opa, acho que hoje eu não vou abrir o Google, cara. Não vou rodar mais a minha playlist, porque senão a minha conta vai bombar no final do mês, né? Quantas pessoas já acho que não pensaram isso, né? Eu mesmo. Eu quero saber, eu vou rodar essa pessoa aqui até detonar. Da mesma maneira que eu sempre usei, melhor dizendo, tá? Então, uma vez que exista essa cobrança, que essa cobrança vier pra mim, cabe sim demanda judicial, tá, Denis? Cabe sim demanda judicial, arguindo isso que eu acabei de dizer, que é um serviço que eu já tinha, que eu sempre utilizei da mesma maneira. E se de repente agora mudou a política, eles estão reformando para me prejudicar. Eu coloquei no Twitter, logo no início do programa, se alguém tinha alguma pergunta pra fazer sobre isso que tá acontecendo. Aí o Guilherme Notti fez a pergunta. É constitucional? Vai valer pra todo mundo? Como fica pra quem trabalha com a internet? E a gente pode anular o projeto de alguma maneira? Dentro do prisma do constitucionalismo da lei, eu não vejo inconstitucional, não. Eu não vejo por que dizer que é inconstitucional. Ela poderia ferir um princípio do Código de Defesa do Consumidor, direito adquirido, tá? Mas eu vejo isso muito subjetivo para seguir nesse outro pensamento de bloquear essa legislação, com base na constitucionalidade dela ou não. Eu vejo possibilidade, se você pensar no que como eu disse antes, você pensar no Código de Defesa do Consumidor, que você pensar no direito adquirido do consumidor pela reformação prejudicando o serviço de internet dele. E também o fato da mudança da nomenclatura, porque uma coisa é prestação de serviços de internet, outra coisa é venda de pacote de internet, venda de pacote de dados, melhor dizendo, de internet, né? Então, a mudança dessa nomenclatura, uma vez que foi identificado que você tem uma franquia, você tem um limite de acesso à internet, você não tem mais o contrato de prestação de serviço de internet. Estão comigo, né, até aí, nesse assunto? Você tem uma venda de pacote de dados, né, que não é o que você comprou. Até aí, ó que legal agora esse pensamento, até aí, inclusive falo isso no meu artigo também, até aí significa que, a partir de agora, uma vez que seja reconhecida a constitucionalidade dessa decisão de cobrança de franquia, a partir de agora, quem instalar a internet, enfim, não teria muito o que reclamar. O exemplo que eu dei dos saquinhos é porque toda a coletividade é atingida, né? É difícil ou impossível no supermercado identificar que, o fulano X sempre comprou aqui. Eu sempre dei saquinho de gratuito. Peraí, agora eu vou cobrar dele. Não, mas quem é esse cara? Nunca vi. Não dá. Então, a coletividade, ela é indeterminada. Agora, no caso da internet, não. Você é passível de identificação. Você tem um contrato já com a empresa que vem de uma data X anterior a, enfim, a essa previsão legal. Então, esses novos usuários estariam suscetíveis a terem que pagar por essa franquia até haver uma pressão legislativa para que ela não aconteça. Como fica para quem trabalha com a internet? Então, olha só. Eu vejo da mesma maneira. Uma vez que a empresa contratou esse serviço de internet antes do surgimento do verso legal, então essa empresa agora tem o benefício de demandar judicialmente caso seja barrado seu serviço de internet ou seja diminuído a velocidade, né? Seja reduzida a velocidade. É tudo isso que está se falando, como se fosse hoje a banda móvel. Agora, se essa empresa que trabalha pela internet, ela surge, esse contrato que surge agora com essa empresa que presta serviço vem depois, então agora ela tem que se adequar àquelas exigências. Aquiles, eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui por mais 2-3 horas conversando ainda ia ser pouco, porque esse mundo ele é pouco explorado, pouco conhecido para os nossos, né? Trabalhamos com internet. Eu acho que tu conseguiu unir dois mundos aí muito interessantes, que é esse mundo do direito, do conhecimento que tu tem e da formação que tu tem do teu trabalho, mais o conhecimento que tu tem desse lado web, né? Que tu tanto trabalha aí já explorando. Inclusive, se tu quiser aproveitar e falar um pouco dos teus projetos aí, fica à vontade. Tenho amigos do direito que falam pra mim, cara, o que você tá fazendo que eu não te vejo mais no fórum? E tem um
amigos da web que falam, cara, o que você tá fazendo que eu não te vejo mais nos eventos da web? Então dá pra ver que eu tô bem dividido, né? Bem dividido. Não vou falar que eu tô indo pro lugar que tá dando mais dinheiro, né, deles, mas eu tô indo pro lugar que me dá mais prazer. Então, uma coisa que eu queria deixar pra todo mundo, quem tiver dúvidas, inclusive, sobre o que eu disse aqui, quem tiver dúvidas sobre o direito marcário, ou quem tiver qualquer dúvida jurídica, desde 2011, eu sou fundador de um portal que chama-se Advogado Online. O site é advogadoonline.net, tudo junto. Então ali nós temos uma equipe de mais de 50 advogados e muitos bacharéis em direito, tá? Ou seja, além de 50 advogados, e uma penca de estudante. Vou falar uma penca com todo o prazer que eu tenho, porque para mim eles são muitas vezes até melhores do que os advogados. Esses estudantes estão ali colocando em prática não só o conhecimento do estudo acadêmico que eles têm, né, diariamente, estão ali com um professor que eles podem tirar uma dúvida, então eventualmente se faz uma pergunta no site, um advogado não sabe a dúvida, ele vai perguntar para um colega de trabalho, ele não sabe e não vai responder. O acadêmico não, o acadêmico vai na faculdade, ele vai atrás, ele vai estudar, porque ele tem prazer em responder aquela pergunta. Então a gente está investindo pesado nisso para que todos os brasileiros que não tenham acesso ao conhecimento jurídico, que se encontrem em lugares, sei lá, difícil acesso, ou então que sabem que a gente para pensar, hoje a OAB exige que o advogado cobre no mínimo R$200 por consulta. Nós estamos falando de quase um terço no salário mínimo, não é mesmo? Nem todo mundo tem esse dinheiro só para ter a luz de determinado direito, né? Não para ter a solução do direito em si, porque a solução só vai dar um advogado. Mas o site está aí para isso. Então recomendo, quem tiver qualquer dúvida, por favor, poste lá, advogadoonline.net. A gente vai colocar o link nesse post aqui e eu já vou lá fazer algumas perguntas aí, eu tenho várias dúvidas. Eu também, muito. Acho que isso serve para toda a comunidade de podcasts aí, todo mundo que grava podcasts. A gente teve essa tua participação no podcast de hoje, e como é que a gente faz para ter direitos sobre essa publicação a partir de agora? Vou fingir que não ouvi. Mesmo porque você sabe que se eu falar gratuita não é válido. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.